nós sejamos impactados cada dia mais pela Tua palavra e que o Senhor continue usando cada vez mais o Teu servo, Senhor. Fica conosco ao longo deste culto, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Boa noite, irmãos. Você está feliz de estar aqui na casa do Senhor? Amém. É bom demais estar na casa do Senhor. Hoje nós não temos o culto infantil, não teve o ensaio do coro infantil, porque desde sexta-feira as nossas crianças estavam aqui no Acampa Dentro, não é? E terminou hoje pela manhã o Acampa Dentro, por isso a galera não está aí, né? Muitos não estão aqui da equipe, e eu já quero, falando disso, justificando, porque a gente não tem o culto infantil hoje, agradecer a galera que trabalhou aí intensamente durante esse final de semana, no preparativo para esse final de semana também, e foi uma bênção. Nós tivemos muitas crianças tomando uma decisão ao lado do Senhor Jesus ao longo desse final de semana. E às vezes você pensa assim, é uma criança... Mas a criança, com seu coração puro, está ali se derramando diante do Senhor e é motivo de gratidão ao Senhor. Então, quero agradecer a galera. Muitos estão participando do culto online, porque as pernas estão aí cansadas de tudo, que viveram nesse final de semana. Mas eu quero agradecer a todos que trabalharam, atuaram aí para que esse Acampa Dentro acontecesse e fosse a bênção que foi. Também quero agradecer a galera que hoje foi para a rua. Nós tivemos hoje o nosso tempo de evangelização nas ruas, aqui na praça, também na feira. E tivemos ali um grupo lindo, entrando nas lojas, entrando nas casas, abordando as pessoas na praça, abordando as pessoas ali na feira. E foi um momento muito especial. De serviço ao Senhor, pregando ali, entregando uma mensagem, convidando as pessoas para conhecerem a nossa igreja. Eu quero já agradecer a essa galera aí. Eu quero lembrar, antes da mensagem, que sexta-feira a gente tem o culto rosa. Mulheres, sexta-feira a gente tem o culto rosa. 19h30, o culto aí com foco nas mulheres da nossa igreja. Então, vem se você é mulher. Venha estar aqui, vai ter uma programação especial para você aí. Então, venha para esse culto rosa na próxima sexta-feira, às 19h30, É bom demais poder ver a igreja se reunindo para celebrar o Senhor. Você viu aí o desafio do Marajó, Eu quero te desafiar a orar pelo avanço missionário na nossa nação. Não somente no Marajó. E ali o vídeo, existe um documentário de mais de 30 minutos. E se você deseja, depois acesse ali a pastora Tânia, que você sempre senta aqui, ó. Agora está ali, mudou de lugar, me quebrou aí. Não tinha visto ali a pastora Tânia tá sentada ali. E... Tá vendo? A gente já fica viciado na disposição da galera. Pastor Douglas sempre senta aqui, Então, quando você olha para cá e está vazio, ele não está na igreja. Porque cada um senta aí no seu lugar, Tem uma galera que, se pudesse, botava assim o nome na cadeira, Ali para ver alguém, você sentou na minha cadeira, sai daí e tal, Mas ali o vídeo que nós assistimos aqui no culto, por questão do tempo, ele sumariou a realidade do Marajó. Mas a pior realidade da ilha de Marajó é o tráfico de crianças para a prostituição infantil. Meninas com 7, 8 anos de idade que têm os seus dentes arrancados para que elas possam servir à rede de prostituição infantil. E você deve imaginar por que os dentes dessas crianças são arrancados. Isso é a realidade. É a realidade dessas crianças. E é importante você orar por isso e fazer mais do que isso para mudar essa realidade, Eu quero desafiar você aí. A gente está aí com um acampamento de juventude em dezembro. Quem está inscrito aí para o acampamento de juventude? Menos de 10. Menos de 10 que está aqui, Tudo bem que tem uma galera que não está aqui hoje. Mas assim, um monte, na verdade, que não está aí. A galera está de férias. Mas, ore pelo acampamento da juventude. Eu não sou jovem, mas eu quero patrocinar um jovem para estar lá no acampamento. Então procura o pastor Douglas depois. É um tempo importante, irmãos, um tempo especial, um tempo que é sonhado e planejado pela liderança do Ministério de Juventude, para que os jovens e adolescentes cresçam na palavra. Não é um lugar para a gente também se diverte,
mas é especialmente um lugar ali de derramar a sua vida diante do Senhor. Então, quero pedir para você orar e aí apoiar o Ministério da Juventude e os jovens da nossa igreja. Não é? Outro pedido é, se você gosta de cantar canto coral, então se apresente para a irmã Marileia para o musical de Natal. E eu já quero convocar todos os homens do coro masculino. A gente está precisando de homem no coro, no musical de Natal. Mesmo que você não seja do coro de homens de primeira, apresente-se para a Marileia. A gente está precisando de vozes masculinas no coro. Estamos preparando o musical de Natal e tá faltando gente, não está? Está faltando um monte de gente, falta você lá. Então, venha e se apresente a irmã Marileia para a preparação do musical de Natal. E eu quero honrar aqui o Ministério de Louvor. Entendeu? Quero honrar aí o Ministério de Louvor. Eu não sei se você, às vezes eu olho ao meu redor e parece que eu estou cantando louvor em outro idioma. Parece que tem um monte de gente que está fora do que está rolando. Né? As letras do que a gente canta aqui são declarações para Deus, do que Ele é. Não é? Não sei se você não teve, eu aceitei a Jesus aos 26 anos de idade. Então eu sei o que é viver com os olhos em outras coisas que não a Deus. E sei o que é ter as escamas caídas dos olhos para ver a Jesus. E perceber a presença do Senhor. E perceber a transformação do Senhor. E perceber o amor do Senhor. E quando a gente canta isso, a gente deve cantar chorando, gente. Porque o Deus que é perfeito e santo, Ele olha para mim e para você, vacilões, imperfeitos, cheios de falhas, e nos ama. Olha que coisa doida. Ele nos ama apesar das nossas falhas. Ele nos ama apesar de quem nós somos. Não é? E o Ministério de Louvor tem se empenhado em oração para entender de Deus o que a gente canta e em ensaio, em estudo, para que cada vez mais o nosso tempo de adoração seja um tempo que toque nos corações, a começar pela galera que toca e que canta. Talvez você aí não concorda com o estilo, fica nessa coisa aí, abre seu coração peludo, deixa esse coração aí ser trabalhado pelo Senhor e canta para o Senhor, porque quando a gente está cantando, a gente está cantando para o Senhor, o Deus onisciente, o Deus onipotente, não é? Bom, falando tudo isso, já falei demais, eu quero convidar você a acessar a sua Bíblia aí, em Mateus, o Evangelho de Mateus, no capítulo 18, nós vamos ler os 5 primeiros versículos do capítulo 18 e 3 versículos do capítulo 19. Hoje é o dia das crianças, né? E a gente celebrou intencionalmente nesse final de semana o Acampa Dentro para isso, para que as nossas crianças tivessem um tempo especial demais aqui. E por isso eu quero convidar você a acompanhar a leitura desse texto. Mateus, capítulo 18, de 1 a 5, e capítulo 19, de 13 a 15. Diz assim: naquele momento os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu lhes asseguro que a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Quem recebe uma destas crianças em meu nome, está me recebendo. Mas, se alguém fizer cair no pecado um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. 19, 13 e 15. Depois trouxeram crianças a Jesus para que lhes impusesse as mãos e orasse por elas, mas os discípulos os repreendiam. Então disse Jesus: deixe vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Depois de lhes impor as mãos, partiu dali. Senhor, nós te louvamos por estarmos na tua casa e te agradecemos pela tua palavra e pedimos que o Senhor edifique as nossas vidas nessa noite, Pai. De uma maneira sobrenatural, toque em nossos corações e nos ajude a ouvir a tua voz e entender a tua vontade, Pai. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. O tema dessa mensagem é como crianças. Como crianças, porque o Senhor
Jesus estava aqui interagindo com essas crianças. E a criança, ela tem uma pureza, ela tem uma sinceridade que, enquanto os adultos não ensinam a criança a perder essa sinceridade, ela se mantém sincera. Porque é a gente que estraga. A gente às vezes estraga. Não é? A criança ela tem uma pureza, ela tem uma espontaneidade. Ela não se preocupa com o que os outros vão pensar dela. Na hora que ela é acionada de alguma forma. Olha só, rapaz. É que está sem a TV de retorno lá, ó. Aí eu não estou vendo aí, né? A Lacerda pegou uma foto minha da escola, irmãos. Quando eu estava na 3ª série. E aí ele deu ali, ó. Fez ali, né? Beleza, né? Obrigado aí. Eu vi todo mundo rindo, eu fiquei assim, o que está acontecendo, né? Mas a criança, ela tem essa espontaneidade aí. E esses textos que nós lemos aqui, falam primeiro da humildade, da pureza, da sinceridade das crianças, mas também fala da responsabilidade dos adultos. Poucos são os momentos tão ternos daquele tempo do Senhor Jesus, como esses momentos em que ele interage com alguma criança, em que ele traz a criança, em que ele ensina a adultos lições tão profundas, tão importantes, para que eu e você entendamos a nossa jornada cristã em toda a sua profundidade, em todos os detalhes dessa jornada cristã, porque eu e você temos um desafio que o Senhor Jesus ele nos apresenta, um desafio de nos tornar como crianças, de nos tornar ali humildes, de nos tornar ali puros, sinceros, como uma criança. No capítulo 18, versículo 3, ele fala sobre isso. A gente vive um tempo de uma sociedade que valoriza status, que valoriza importância, destaque pessoal o tempo inteiro. Hoje, as pessoas buscam esse destaque aí via redes sociais, né? Todo posta tudo, né? Vai comer um negócio gostoso, posta, né? Mas só posta coisa boa, né, Rony? Derrota não posta, não é? Todo mundo aí, enquanto o Mengão estava lá isolado, todo mundo postava o meu Mengão querido. Agora, cadê aí, meus colegas? Só fico eu que fico ali de vez em quando fazendo, né? A galera some aí, de vez em quando. No tempo de Jesus era um tempo assim, em que as pessoas valorizavam muito o status. O indivíduo, ele crescia um pouco na sua jornada religiosa, ele ganhava um sininho no seu manto, ele saía andando para aquele sininho fazer barulho e todo mundo perceber que ele era mais importante do que era antes. Era o status. Quanto mais experiente de vida, mais importante, mais destacado. E é nesse contexto que o Senhor Jesus pega uma criança para ensinar os discípulos que estavam ali buscando destaque pessoal. Porque se você manteve a sua Bíblia aberta, se não, mantenha aí, a pergunta que os discípulos fazem para Jesus, no versículo 1 do capítulo 18, é: quem é o maior? Quem é o maior, Senhor? Os discípulos estavam ali com Jesus. Eu disse: Senhor, quem é o maior? Provavelmente muitos deles ficaram esperando Jesus dizer assim: é você, Pedro. É você, João. Ô, Tiagão, é tu aí, cara. Ô, André, tu foi o primeiro, né? Mas não. Na hora que eles estavam buscando ali um destaque pessoal, Jesus dá neles ali uma grande lição. Uma grande lição que é para mim e é para você. E hoje, celebrando o Dia das Crianças, então, eu quero refletir com você sobre esses textos onde Jesus, ele se relaciona com crianças. A criança que ela não tem máscara, a criança que se revela por inteiro, a criança que é espontânea em todo o momento. Jesus, ele não chama aquela criança ali apenas para ser um objeto de cuidado. Ele alerta sobre isso, mas também para ser um modelo de fé. Olha que coisa doida, uma criança. Os discípulos estavam caminhando com o Senhor há muito tempo, mas ele toma ali uma criança, coloca aquela criança entre os seus discípulos para dizer: esse aqui é o modelo que eu quero que vocês sigam. Esse aqui é o modelo que eu quero que vocês vivam de fé, de relacionamento comigo.
Porque eu e você precisamos entender isso. Eu e você precisamos entender e voltar a uma pureza de coração, uma simplicidade de coração, a uma humildade de coração, porque muitas vezes nós somos arrastados como adultos, como jovens, para tudo que a sociedade desse tempo está defendendo aí. Mas isso muitas vezes vai contra aquilo que Deus tem para mim e para você. Jesus, ele toma uma criança num tempo em que as crianças, para a cultura judaica daquele tempo ali, as crianças elas eram marginalizadas. Elas não tinham voz. Elas tinham que esperar o tempo delas crescerem, para então, como adultos, terem alguma importância. As crianças eram mero detalhes, tanto é que nas estatísticas daquele tempo só se contavam os homens, não se contavam as mulheres e as crianças. O Senhor Jesus, tinha 5.000 pessoas que comeram daqueles pães e 2 peixinhos, e mulheres e crianças, mas não diz quantas, porque era um mero detalhe. E é exatamente por isso que o Senhor Jesus dá ali um tapa com luva de pelica nos seus discípulos, naquele momento em que ele pega uma criança, sempre discriminada ali, para então ensinar o que é o modelo, o que é o exemplo para mim e para você de uma vida que agrada a Deus. Nesse texto de Mateus 18, os 5 primeiros versículos, nós encontramos um grande contraste ali. De um lado, os discípulos que esperavam uma posição, que buscavam uma posição de destaque, que buscavam ali elogios do Senhor. E de outro lado, o Senhor Jesus mostrando que o caminho para viver isso é um caminho de dependência, é um caminho de humildade, é um caminho de pureza e obediência ao Senhor, como uma criança naquele momento. E aí então, naquele dia ali, os discípulos saem com uma lição, saem com um aprendizado. E um pouco do que Deus falou comigo através desse texto, eu quero compartilhar com você. Em primeiro lugar, quando nós vivemos como uma criança, de forma que agrade ao Senhor, em primeiro lugar, devemos considerar o modelo do reino, que é a pureza do coração das crianças. O texto, em Mateus 18, de 2 em diante, diz assim: chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu lhes asseguro que a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. A não ser que vocês se convertam. A palavra-chave aqui, uma palavra-chave que Jesus está usando nesse discurso de coração puro. E aí nós nos lembramos do que Jesus fala e Mateus relata em Mateus 5, quando ele diz assim: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados aqueles que têm uma pureza diante do Senhor. Uma pureza não somente moral, mas uma inteireza em todo o tempo ali. A expressão grega que o Senhor Jesus usa aqui é de um coração que é puro, de um coração que é limpo, um coração que não tem mistura nenhuma, um coração que é autêntico, um coração que é transparente. É assim com uma criança? Enquanto a gente não vicia ela mal, ela é transparente, ela fala tudo. Ela é espontânea em tudo. E é assim um coração que é um modelo para que eu e você possamos ver ao Senhor. Um coração humilde diante do Senhor. Um coração puro. Pastor, um coração puro é impossível. Humanamente falando, é claro que é. Mas quando eu convido o Senhor Jesus para reinar na minha vida e abro meu coração, o Espírito Santo habita em mim, eu então começo a viver o processo que nós chamamos de santificação. Todo dia o Espírito Santo nos limpa. Ele vai nos purificando. Como me ensinou o Paulo aqui, quando um navio fica muito, e o Porto também, quando um navio fica muito tempo no mar, quando ele volta, os caras têm que botar ele num lugar lá que a água some, o navio fica no alto, e a galera vai com umas ferramentas enormes para raspar o casco todo do navio, das crostras de sal, de coisas, mariscos e tudo mais do mar, daquela navegação. E é um processo, não sai tudo de uma vez, é um processo ali. E eles ficam ali, muito tempo preparando o casco do navio para voltar ao mar de novo. Assim também é a nossa imundícia. Sem Jesus nós somos imundos, somos impuros.
E o Espírito Santo, todos os dias, ele nos purifica, ele nos santifica, ele nos ensina a crescer cada vez mais para alcançar esse coração como um coração de uma criança, um coração zerado, um coração que está ali sem os vícios, um coração que está ali se derramando diante do Senhor, porque um coração puro é um coração que não é dividido diante de Deus. Não é um coração que olha para Deus e olha para o mundo, olha para Deus e olha para o mundo, olha para o que o Senhor quer e olha para o que o mundo convida, porque o convite do mundo é muito atraente. O pecado, ele é atraente, ele chama a nossa atenção, ele atrai os desatentos. O inimigo, o diabo, ele veio para matar, para roubar e para destruir. E ele prepara armadilhas para a nossa queda. E quando o nosso coração, ele não está ali conectado com o Senhor Jesus, muitas vezes ele desvia o olhar. É dividido. E aí, para esconder as nossas quedas, vamos usando máscaras, vamos usando ali paredes que tentam nos proteger de nós mesmos, mas não conseguem, porque Deus está vendo todas as coisas. O Senhor Jesus está colocando aí essa pureza de coração. Vocês precisam então ali se converter. Olha só, ele está falando isso para os discípulos, gente. É uma galera que caminhava com ele. É a galera que ele mesmo escolheu. Ele vira e diz: vocês têm que se converter. Vocês têm que se converter aí, porque vocês precisam viver esse momento de mudança interior. A palavra grega usada aqui, stafete, é uma palavra que significa girar, mudar de direção. A conversão é exatamente isso. Quando a gente estuda para tirar a carteira de motorista, né? Conversão à direita. Né? Tem gente que faz... Não, é aqui, ó. Tem a galera que faz assim, né? Vamos para a direita. Não, isso aqui é esquerda, direita. Né? Então a galera vai... Você tem que sinalizar que você está dobrando com o seu carro para algum lugar. Tem gente que liga a seta para um lado e entra para o outro. Não aqui. Lá no Japão, na França, acontece isso. Né? Aqui, então, gente, hoje, quando a gente foi na feira aqui, essa feira que tem aqui da Ponte Viazada, irmãos, parecia que eu estava na Índia. Porque era carro passando um por cima do outro, ninguém dava a vez, virou um caos ali. Era um troço ali, moto não passava na greta, nem a gente conseguia atravessar a rua ali. Eu falei: o que está acontecendo aqui? Cheguei em Nova Delhi e não sabia, não me avisaram. E a Nova Delhi está aqui, é uma quadra. Aqui na Ponte Viazada ali, que negócio é aquele ali? Desse jeito. Mas o Senhor Jesus está dizendo: ó, vocês têm que mudar de direção. Se vocês não mudarem de direção na vida de vocês, para serem como essas crianças que são puras aqui, se vocês não experimentarem uma mudança de dentro para fora, se vocês não se voltarem a uma mudança da pureza original de uma criança com toda a sua inocência, vai dar ruim para vocês. Vocês não vão ver o reino dos céus. Vocês não vão entrar ali. Vai chegar na porta com carteirinha de membro da PIB e vai dar ruim, que vai dizer: a porta está fechada. Vai dar ruim. É preciso ter uma mudança. E o Senhor Jesus está dizendo: tem que se converter. E tem que começar a se tornar como essas crianças. Se tornar puros como essas crianças. E tornar sinceros, verdadeiros. É fato que de vez em quando tem as crianças que colocam os pais numa sinuca de bico, né? Teve uma vez que eu fui fazer uma visita à família aqui da igreja. Muito engraçado. Porque o casal recebe assim: meu nosso pastor, que alegria, isso aqui. Aí chega o filho, né? Assim, uns 8 anos de idade, né? Aí olha assim o pai me tratando também assim: ué, pai, você não gosta do pastor? Aí o pai: que isso, menino? Ué, todo só falar mal do pastor, disso, daquilo. Aí o moleque começou assim, o pai procurou um jeito ali de calar a boca, menino. Ô pastor, a criança não entende o que a gente fala, né? Fica ouvindo conversa de adulto. Não, irmão, tá tudo certo. Fica tranquilo. Às vezes a criança faz isso, né? Ela não sabia que ela estava ali naquele momento ali fazendo uma delação premiada para o pastor, né? Mas ela estava ali, entregou o pai de bandeja, assim, né? E o pai ficou naquela, depois ficou assim: tá vendo, pastor? A gente fala às vezes umas palavras difíceis, as crianças não entendem. É assim mesmo, fica tranquilo, né? Ore por mim e tudo mais. Irmãos, a criança, ela é assim. E Jesus está dizendo: olha só, meus discípulos, vocês estão caminhando comigo, vocês ouvem o que eu prego,
Vocês veem os milagres que eu opero, vocês aprendem os meus ensinamentos, mas se vocês não se tornarem como essa criança aqui, ó, não vão entrar no reino do céu. Precisa ter um coração purificado, precisa ter um coração transformado, precisa ter um coração limpo diante do Senhor. O Senhor está dizendo que o modelo do reino é exatamente um coração puro. Um coração puro diante de Deus, que é onisciente. Diante de Deus, que conhece tudo aquilo que nós sentimos, tudo aquilo que nós pensamos. A Bíblia diz que as palavras que nós pensamos e não falamos, Deus conhece. O sentimento que está no nosso coração, Deus conhece. A motivação das nossas ações, Deus conhece. E tudo deve estar dentro de uma consagração ao Senhor para dizer: Senhor, eu estou sujo ainda, mas me purifica. Me limpa. Me ajuda a mudar a direção da minha vida. Me ajuda a me converter e ser como uma criança. Para que assim, então, eu seja puro diante do Senhor. Esse coração puro é o modelo do reino. Mas também nesse texto nós encontramos a atitude do reino. A atitude do reino é a sinceridade e a humildade do coração de uma criança. O texto de 18, versículo 4 diz assim: portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. A palavra tapeinós aqui, palavra que é traduzida como humilde, significa alguém que é modesto, alguém que é sem pretensão. O humilde não é o pobre, financeiramente falando. O humilde é aquele que entende que depende de Deus, entende que é dependente. As crianças, elas dependem de nós, pais. Elas se sentem seguras quando estão no nosso colo, ou quando estão de mãos dadas conosco, quando nós estamos perto. Somos ali o sinal concreto de proteção para as crianças, uma dependência diante do Senhor. O humilde não é alguém que não tem poder nem voz. O humilde é aquele que depende do Senhor, aquele que reconhece que não é autossuficiente. A gente vive um tempo das pessoas que querem ser autossuficientes. Eu posso isso, eu posso aquilo, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Queridos, eu e você não temos nada. A Bíblia diz que a nossa vida é como um vapor. Tiago, ele vira e diz: olha, a vida de vocês é como um vapor que se dissipa. Vocês estão aí dizendo: amanhã iremos fazer isso ou aquilo outro. Não façam assim não. Digam assim: se Deus quiser. Tiago diz: se Deus quiser. Porque a vida de vocês é como um vapor que se dissipa. Nós devemos ser humildes diante do Senhor e dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu preciso da Tua direção. Senhor, eu preciso da Tua proteção. Senhor, eu preciso do Seu discernimento espiritual para poder entender as armadilhas do mal em todo momento ali. Enquanto o adulto, ele luta para ser autossuficiente, para ser aquele que domina, a criança, ela vive na dependência e na confiança. Aí que está o problema. Porque a criança confia que o adulto vai protegê-la. A criança confia que o pai e a mãe amam tanto que darão a vida por ela. Eu sei que muitos pais aqui, assim como eu, dariam a vida pelos seus filhos. Mas nós vivemos um tempo em que pai e mãe estão vendendo seus filhos. Vendendo os corpos dos seus filhos para serem abusados sexualmente. Das crianças que são abusadas sexualmente na nossa nação, uma parte considerável é com a permissão dos pais, porque é uma fonte de renda. A gente vê o vídeo de Marajó. O negócio lá é complicado, irmãos. Porque as autoridades que têm o poder para proteger as crianças são as corruptas que ganham dinheiro com a exploração sexual dessas crianças. Isso é uma verdade. E a criança confia, a criança depende, a criança fica quieta no colo de alguém que conhece. Como está ali a Manu quietinha no colo ali da Andressa nesse momento. Né? Porque confia. Infelizmente, muitos adultos têm abusado dessa confiança. Mas o que Jesus está dizendo nesse momento aqui
é que eu e você devemos ser humildes diante de Deus. Devemos reconhecer que precisamos da direção de Deus para sermos maridos que abençoamos nossas esposas, para sermos esposas que são mulheres sábias que edificam seus lares, para que filhos sejam filhos que honram seus pais e obedecem aos seus pais, vivendo na obediência a Deus em primeiro lugar. Essa humildade é o reconhecimento de dependência do Senhor. Mas essa humildade também, ela tem um ato, porque Jesus diz assim, portanto, quem se faz humilde. Isso significa que isso é uma escolha espiritual deliberada. Você pode escolher ser uma pessoa humilde diante do Senhor. Você pode tomar a decisão de dizer, Senhor, eu quero depender de Ti. Eu quero, Senhor, ser protegido pelo Senhor. Eu quero ser dirigido pelo Senhor. Existe uma escolha aqui. Existe uma escolha. Ou eu aceito o Senhor Jesus, e a Francine está lá. Olha lá, Vivi, você viu? A Francine, a gente encontrou com a Francine na rua hoje. Entregou para ela ali a ventarola, convidou, e ela está aqui com as crianças. Seja bem-vindo, Deus abençoe. É assim. Você pode tomar uma escolha de seguir ao Senhor Jesus ou não, de obedecer ao Senhor ou não. Não adianta simplesmente saber o que Deus quer para a sua vida se você não toma a decisão de obedecer, de depender do Senhor, de confiar e dizer, Senhor, parece difícil demais o que o Senhor está me pedindo, mas eu vou confiar no Senhor. Eu vou obedecer ao Senhor. Eu vou depender do Senhor em tudo. Essa é uma decisão que cada um de nós toma. É uma decisão para viver a nossa vida. De eu me colocar voluntariamente sob a direção de Deus, sob a proteção do Senhor, sobre aquele momento em que eu me entrego completamente ao Senhor. O termo que o Senhor Jesus usa aqui é o mesmo que o apóstolo Paulo usa em Filipenses, no capítulo 2, quando ele fala sobre Jesus, que apesar de ser Deus, se rebaixou humildemente à forma humana, para como homem, ele se entregar por mim e por você. É exatamente essa ação que nós temos que tomar. E quem está dizendo que eu e você precisamos nos derramar diante dele, fez isso para nos ensinar com exemplo próprio. O próprio Senhor Jesus abriu mão da sua glória e foi rebaixado a um ser humano como eu e você, viveu aqui, apanhou por nós, morreu naquela cruz, ressuscitou ao terceiro dia. Tudo isso para dizer, olha, eu amo tanto vocês, que eu tenho uma oportunidade para vocês, e para que vocês experimentem essa oportunidade, eu me rebaixei, por isso agora se rebaixem humildemente diante de mim. Jesus está chamando a mim e a você, através dessa criança, diante dos seus discípulos, para uma humildade ativa, onde eu tomo a decisão, eu vou me entregar para o Senhor, eu vou me consagrar para o Senhor, eu vou, então, me render diante do Senhor, para Ele dirigir a minha vida o tempo inteiro. Porque escolher ser como criança é descer para servir e não subir para ser visto. É muita gente que está por aí só querendo palco, só querendo luz, só querendo chamar atenção para si mesmo. Mas João Batista disse assim, que ele cresça e eu diminua. Jesus está chamando a atenção. Você quer ter uma atitude do reino? Seja humilde como a criança. Você quer viver o modelo do reino? Seja ali puro como a criança. Viva como essa criança que ele apresenta ali. Mas em terceiro lugar, Jesus ele apresenta para os adultos que estão aqui, para mim e para você, uma responsabilidade diante das crianças. Versículo 8 diz assim, quem recebe uma dessas crianças em meu nome, está me recebendo. Mas se alguém fizer cair no pecado um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. O verbo receber aqui significa acolher. Quem acolher uma criança dessa? Acolher de bom grado. Acolher o filho, quando nasce, e a partir daí, é mole. Quando a gente recebe nas mãos aquele ser com menos de meio metro, com alguns pouquinhos quilinhos,
mas fruto do nosso amor. E olha naqueles olhinhos ali, é um amor indescritível, não é não? Quem é pai e mãe aqui sabe o que eu estou falando. Agora que eu tive a oportunidade de pegar nos braços o Benjamin, que já é fruto do amor da Dani e do Flavinho. Já ali o neto, né? Domingo que vem ele vai vir aqui pela primeira vez. É um amor indescritível. Esse amor de pai e de mãe pelo filho. Acolher o filho é mole. Acolher uma outra criança, de uma outra família, aí começa o desafio. Acolher o carente, acolher o que está vulnerável, acolher aquele que está em risco. O Senhor Jesus está dizendo que eu e você, como adultos, precisamos acolher essas crianças que sofrem. Acolher essas crianças que precisam de amor, que precisam de um lar, que precisam de uma ajuda para aprenderem conosco o que é amor, porque elas não têm isso em casa. A nossa cidade tem o programa da família acolhedora, que são famílias, são casais que se apresentam à vara da infância para receberem uma criança por um tempo, até que ela seja adotada por uma família. A gente apresentou o projeto, trouxe o folder, botou aqui. Sabe quantas famílias se apresentaram? Nenhuma. Dá trabalho, claro que dá. Mas essas crianças estão precisando aprender de amor. Aprender do cuidado, do acolhimento. Jesus está dizendo assim, aqueles que acolherem de bom grado essa criança, estão recebendo a mim. Estão me acolhendo de bom grado. Estão me abraçando. Porque quando você faz isso para um pequenino, você está fazendo para mim. A forma como nós tratamos as crianças revela o quanto nós compreendemos o coração de Deus. E é importante para você que é pai, que é mãe aqui, entender a sua responsabilidade diante do Senhor, de criar os seus filhos, de forma que eles aprendam com você o amor de Deus. Nós tivemos um acampa dentro aqui, e vimos várias crianças dizendo assim, meu pai não tem tempo para mim, minha mãe não tem tempo para mim. Eu não tenho atenção em casa. Aí eu sei que você, pai, mãe, bem intencionado, você quer dar roupas legais para o seu filho, uma boa escola, um plano de saúde. Você está dando um monte de coisas, mas não está se dando para o seu filho. Não está tendo tempo de qualidade com o seu filho. Não tem tempo para conversar, para orar, para louvar, para fazer um culto doméstico na sua casa com o seu filho. E o seu filho não está nem aí para as coisas. Ele quer você. Ele quer o seu tempo. Ele quer a sua conversa. As coisas materiais não são mais importantes. Jesus está dizendo assim, quem acolher essas crianças assim, ó, quem receber de bom grado, essas crianças estão me recebendo. E tem muitos pais que estão abandonando seus filhos dentro de casa. Seu filho não é um porquinho que precisa de comida. Não é um boneco que precisa de uma roupa limpa. E apenas um teto. Seu filho é um ser humano que precisa ser amado, porque todos nós, seres humanos, a nossa primeira necessidade é nos sentir amados. É ou não é? É a primeira necessidade. A gente quer se sentir parte. A gente quer se sentir parte de um grupo. A gente quer se sentir recebido pelos colegas da escola, pelos colegas do trabalho. A gente quer se sentir amado. E não adianta frases bonitas e laços lindos de presente, se a única coisa que o seu filho recebe são coisas, e não recebe você. Não tem você, não tem o seu amor, não tem o seu tempo. Sabe, crianças com crise de abstinência de tela. Ah, meu filho é muito agitado, então toma aí, meu filho, um tablet, vai jogar. Me deixa quieto que eu quero assistir minha novela, eu quero assistir meu jornal, eu quero jogar meu videogame. Então, sabe quem é que está cuidando do seu filho? O celular. O tablet, e tinha que ser você. Tinha que ser você. É você que teu filho quer. Não é o teu celular que tu vai dar, ou o tablet que tu vai dar, o amiguinho virtual de lá, o jogo de lá. Teu filho quer você, querido, acorda.
Jesus está dizendo aqui, se você não recebe, aquele que não recebe, essas crianças não está me recebendo. O que nós estamos fazendo com a infância desse tempo? Quando crianças de 7 a 14 anos na nossa nação são exploradas, têm seus corpos violados todos os dias, para que alguns adultos ganhem algum dinheiro, e nós como povo de Deus temos que fazer alguma coisa. Precisamos agir de alguma maneira. Nós temos uma responsabilidade diante do Senhor, que é a responsabilidade como adultos, de sermos modelos de fidelidade a Deus. Jesus diz assim no versículo 6, se alguém fizer cair no pecado um destes meus pequeninos, melhor era prender uma pedra no pescoço e pular no mar profundo. A responsabilidade de sermos exemplo. Aqui o termo que Jesus usa, não é? Alguém fizer cair no pecado, outra versão, fizer tropeçar, é a palavra escandalizo. De onde vem escândalo? É a palavra grega escandalizo. De onde vem escândalo? Que significa ofender, ferir, derrubar, cair em pecado. Aquele que escandaliza esses meus pequeninos. Ah, pastor, como é que eu escandalizo o meu filho? Quando você é um mau exemplo para ele. Quando você diz, vai para a igreja, mas tu fica em casa. Quando você diz, lê a Bíblia, mas tu não lê. Quando você manda, vai orar, mas você não ora. Está sendo incoerente. Tua orientação e a tua vida. Está entregando seu filho para quem? Jesus está dizendo, nós adultos, nós temos uma responsabilidade. Proteger o coração da criança. Proteger a infância da criança. Criança tem que ser criança. Criança com 9 anos tem que estar pensando em namorar. Criança com 9 anos não tem que ter um celular, não. Não tem que estar nas redes sociais, não. Não tem que estar em WhatsApp, não. Arruma, eu preciso monitorar meu filho. Dá outro jeito. Não entrega isso aqui para o seu filho, não. Não, ele vai ficar calminho. Aqui sim eu acalmo ele. Acalma ele com braço, com abraço. Acalma ele com amor, com atenção. Ah, pastor, isso dá trabalho. É claro que dá. Não escolheu ser pai e ser mãe? Assume a responsabilidade. Ser pai e ser mãe não é botar filho no mundo, não. Isso é mole de fazer. Fazer filho todo mundo quer. Educar, todo mundo foge. Ou todo mundo não quero generalizar. Muitos fogem. Empurra para o professor na escola. Empurra para o pastor na igreja. Ah, pastor, dá um jeito no meu menino aí que ele está desobediente. Uma vez por semana não dá não, irmão. Traz seu filho aqui de vez em quando aos domingos e quer que ele, se não dá, ele está 7 dias da semana com você. O Senhor Jesus está dizendo aqui, não faz os caras tropeçar não. Ele está dizendo isso aqui, não faz eles tropeçar, não faz eles caírem não. Nós temos que proteger o coração da nossa criança, proteger o coração infantil, puro, sincero da criança, de toda essa iniquidade que está ao nosso redor. Nós temos que ensinar o caminho da criança, para a criança, o caminho de Deus em cada momento. Quando um pai ora diante do seu filho ali, ele está ensinando como é bom orar. Nós temos que assumir nossa responsabilidade, como povo de Deus, de olhar para as crianças da nossa sociedade e assumir o papel como povo de Deus, de inspirar o coração dessas crianças, de ensinar com a nossa vida. Nós somos chamados nessa noite a sermos uma extensão dos braços do Senhor Jesus para acolher as crianças, para acolher os vulneráveis que estão aí pela comunidade, por Heliópolis, por todo esse bairro, por toda essa cidade aqui, acolher essas crianças e cuidar delas. E como diz Provérbios, ensina o menino no caminho que deve andar. É ensinar mesmo ali, com um exemplo. Traz o seu filho, menino, para a embaixada. Traz a sua filha, menina, para as mensageiras do rei. Aproveita que rola as quartas-feiras e vem orar. Enquanto seu filho, sua filha estão lá nas organizações, vem orar. Orar é chato. Não dá não. Aí tu perde a conexão com o pai. Você quer seu filho obediente? Ame. Expresse amor. Expresse cuidado. Vá
procurar sabedoria do Senhor em todo momento. Porque ser pai e ser mãe é assumir o papel, porque vocês são os primeiros pastores do coração dos seus filhos. É um ministério. De manhã hoje o Felipe falou sobre isso. Sua família é o seu primeiro ministério. A responsabilidade não é só prover coisas materiais, é formar caráter, é ser modelo de fé em todo momento. Os filhos aprendem mais com o que eles veem do que com o que eles ouvem. E nesse momento quero honrar aqui todos aqueles que trabalham com crianças na nossa igreja, que estão nos embaixadores, nas mensageiras, nas classes da IBD, no culto infantil, que dedicam o seu coração para que as crianças que chegam à nossa igreja sintam o amor de Deus. Mas é uma galera linda, mas precisa de mais gente. Precisa de mais gente se apresentando, dizendo, eu estou aqui, ó, eu quero fazer parte, eu quero ministrar o coração dessas crianças, eu quero ali cuidar delas, eu quero conhecer suas famílias, eu quero servir ao Senhor diante dessas crianças. Obrigado por cada um que já aceitou esse desafio, mas tem mais gente aí para aceitar. Mas nós como igreja precisamos assumir o nosso papel como povo de Deus. Há uma sociedade que está matando a infância das crianças, que está com pressa do filho amadurecer, sem amadurecer, para que ele cresça e não dê mais trabalho. Quando você não quer ter trabalho para educar o seu filho, você está assinando um termo para ter muito mais trabalho lá na frente, quando ele se tornar um jovem, um adulto. Perdido, isolado, sem referência, buscando no mundo alguma referência, ao passo que poderia ter dentro de casa. Jesus está dizendo, é preciso abraçar essa galera, acolher essas crianças. Mas para você acolher essas crianças, Jesus ele faz uma ordem. Antes, o seu coração tem que ser puro como o coração da criança. Depois, o seu coração tem que ser humilde para depender de Deus e obedecer ao Senhor. Para depois você estar preparado para abraçar e acolher. Ensinar, ser modelo. E esse é o chamado para você nessa noite. Ser alguém que em todo momento terá um coração sendo limpo pelo Senhor Jesus. Um coração sendo transformado a cada dia pelo Senhor. Um coração que todo dia aprende um pouco mais da palavra de Deus, que aprende mais na intimidade em oração com o Senhor. Um coração que todo dia é purificado, é edificado, é transformado. Um coração como um coração de uma criança. Um coração humilde, um coração espontâneo, um coração transparente, um coração sincero, sem máscaras, um coração verdadeiro diante de Deus. Um coração que está ali, ó, derramado diante do Senhor. Um coração de criança que depende de Deus. Ah, pastor, é difícil confiar em Deus. Eu tenho um monte de boletos para pagar, eu tenho um monte de coisa para fazer. Está difícil confiar no Senhor. É o contrário, meu irmão. Confia no Senhor. Depende do Senhor. Tenha esperança no Senhor. Que Ele seja o refúgio do seu coração. Que Ele seja a força do seu coração, que Ele seja a fonte de sabedoria do seu coração, que Ele seja o consolo para o seu coração que sofre. Confie e dependa do Senhor. Sabe, é muito melhor você parar e investir tempo em oração, em intimidade com Deus, para depois fazer uma escolha. Porque quando você investe tempo em oração, em intimidade com Deus, para tomar uma decisão, você não vai perder tempo depois remendando as besteiras que você fez. Porque toda vez que eu e você, e isso é para mim, é para você, toda vez que a gente faz escolhas pela nossa própria sabedoria, vai dar ruim no final. Vai dar ruim no final. Mas quando a gente espera o tempo de Deus, quando a gente busca a direção de Deus, quando a gente se derrama diante do Senhor, então, a gente então vai dar o passo no momento certo, que Deus sabe. Muitas vezes é no momento depois daquele que a gente queria. Isso é ter um coração como criança. Eu vou depender do Senhor. Eu vou confiar no Senhor, eu vou obedecer ao Senhor, e eu não vou dar um passo enquanto Ele não disser, anda, e quando Ele mandar parar, eu vou parar, porque é Ele quem sabe o que é melhor para mim.
Isso é um coração como o coração de uma criança. Aprenda a confiar no Senhor, depender do Senhor em todo momento. É difícil, é. Eu vivi anos da minha vida, até os 26 anos, que eu só confiava na força do meu braço, na inteligência da minha mente, no talento que eu tinha para trabalhar, que eu achava que eu tinha. Eu não tinha era nada. Tudo vinha do Senhor. Mas eu custei para entender que tudo vinha do Senhor. Eu achava que tudo que eu tinha vivido era porque eu era bom, porque eu era isso ou porque eu era aquilo. Até o dia que as escamas caíram dos meus olhos, eu entendi que só o Senhor pode satisfazer a minha vida. E na verdade Ele já vinha me satisfazendo e eu não sabia. É depender do Senhor como uma criança. É derramar a vida diante do Senhor. Não fique aí tentando manter o controle da sua vida, porque você e nem eu, nós não podemos controlar nada. Um coração como um coração de uma criança, diante de Deus, é um coração que diz: Senhor, eu não sei nada, me ajuda, dirige a minha vida. Eu quero entregar o controle da minha vida ao Senhor. Porque sabe, quando a gente quer manter o controle da nossa vida nas nossas mãos, a gente sofre pra caramba, porque a gente toma decisões equivocadas, vive as consequências, se culpa por isso, não consegue sair daquilo ali e continua ali se enrolando cada vez mais num processo, até que a gente vê e diz: chega, Deus, eu estou me afogando aqui, ó, me tira daqui. Sabe o que Deus faz? Ele vai lá e tira. E nos ajuda a caminhar segundo a vontade dEle. Mas Ele fica esperando a gente dizer assim: chega, Deus, me ajuda aqui, ó. Toma o controle da minha vida. Me ajuda a tomar as decisões certas. Deus, nessa noite, está chamando você para essa entrega, dizendo: chega, Deus. Eu estou cansado de dar murro em ponto de facas. Eu estou cansado de fazer escolhas equivocadas e me arrepender delas, só que aí eu tenho que voltar lá atrás para remendar um monte de besteira que eu fiz, um monte de feridas que eu causei, um monte de vergonhas que eu senti, e eu fico enrolado com isso. Eu não quero reconhecer que eu pisei fora, que eu pisei no tomate, que eu errei. Deus está te chamando nessa hora, dizendo: meu filho, eu quero que você seja como uma dessas crianças aqui, ó, humilde diante de mim. Vem, se entrega a sua vida para eu controlar. Venha, tome uma decisão de obedecer a minha voz. Tome uma decisão de depender de mim, porque eu nunca cheguei atrasado, eu nunca abandonei ninguém, eu nunca deixei ninguém desamparado, eu nunca esqueci de ninguém. Confia em mim. Talvez essa noite Deus esteja chamando você para essa nova jornada da sua vida, uma jornada onde você confia nele. E vai buscar nele as direções necessárias, as estratégias necessárias para a sua família ser uma família fortalecida. Uma família que vence as armadilhas do mal. Uma família que em todo momento está ali perseverando diante do Senhor. Hoje é dia de começar uma nova jornada. Uma jornada com o coração que se rende para ser limpo, para ser purificado. Um coração que se rende para obedecer. Um coração que se rende pedindo: Senhor, me dá uma nova chance. Eu quero hoje me reconciliar. Eu quero hoje me aproximar mais do Senhor. Eu quero hoje consagrar a minha vida ao Senhor. Eu quero hoje entregar tudo que eu sou ao Senhor, dizendo: Senhor, chega, eu estou cansado de ir pelo caminho do jeito que eu quero. Eu quero seguir a sua voz. Eu quero obedecer a sua voz. Mas nessa noite, eu também quero fazer um desafio para você. Um desafio de você assumir a responsabilidade diante de Deus, de ser exemplo para aquelas crianças, para os vulneráveis, que precisam aprender lá dentro da sua casa a ser um servo fiel, Senhor. Seu filho pode ter 40 anos, ou pode ter 1 aninho. Seu filho depende do teu exemplo. Seu filho, não importa a idade, depende do seu testemunho. Seu filho, não importa a idade, depende do seu amor. Precisa do seu amor. Precisa do seu abraço.
precisa da sua atenção. Feche seus olhos. Se Deus nessa noite está chamando você para uma vida consagrada a Ele, dizendo: Senhor, toma o meu coração, Senhor. Eu quero ter um coração como de uma criança, um coração humilde, dependente, obediente, sincero. Senhor, eu quero obedecer a Tua voz. Eu não quero mais viver segundo os meus próprios princípios. Eu quero viver a Sua vontade. Talvez nessa noite você queira assumir um compromisso. Senhor, eu quero ser exemplo para as pessoas ao meu redor. Me ajuda a melhorar. Me ajuda a melhorar como homem, como pai, como marido. Me ajuda a melhorar como mulher, como esposa, como mãe. Me ajuda a melhorar como um filho, um jovem, ou uma criança, ou um adolescente, ou um adulto. Eu quero ser o melhor filho para os meus pais. Eu quero honrar os meus pais, mas eu preciso de Ti. Eu não sei o que Deus está te chamando nessa noite, mas se Deus está te chamando dizendo: entrega a tua vida, entrega as suas escolhas, entrega os seus passos nas minhas mãos e deixa eu fazer o que eu quiser. Você pode sair do seu lugar e vir aqui à frente. Luiz Mauro já está aqui, ó, de joelhos. Se o Espírito de Deus está falando com você, não precisa esperar a música começar, não. Pode sair e vir. Senhor, me ajuda, eu quero ser o melhor pai, eu quero ser a melhor mãe, eu quero ser o melhor marido, eu quero ser a melhor esposa, eu quero ser o melhor filho, uma melhor filha. Senhor, hoje eu quero começar uma nova jornada contigo, Senhor. Eu tenho andado meio desanimado, meio afastado, meio afastada, Senhor, mas eu quero me tornar como uma criança com um coração humilde e derramado diante de Ti. Nós vamos cantar uma canção, e enquanto nós estivermos cantando essa canção, você pode sair do seu lugar e vir. Nós vamos nos colocar em pé. Você que pode, coloca-se em pé. E nós vamos cantar. Já tem gente aqui aos pés do Senhor Jesus. Se Deus está falando com você e te chamando nessa noite, saia do seu lugar e venha. Quero orar por você, quero orar com você. Quero ser como criança, te amar pelo que é, voltar à inocência, acreditar em Ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do Teu amor, Senhor. Não posso viver longe do Teu abraço, Senhor. Não posso viver longe do Teu afago, Senhor.
quero ser como uma criança diante de Ti. Eu quero me render diante de Ti. Você pode sair do seu lugar e vir enquanto nós estivermos cantando. Senhor, me ajuda, Senhor. Humildemente eu quero derramar a minha vida diante do Senhor nessa noite. Voltar à inocência E acreditar em Ti. mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Você está confiando na sua própria força. Deus está te chamando hoje para você confiar nele e somente nele. Eu não posso viver sem o Senhor. O teu amor, Senhor, não posso viver longe do teu abraço, Senhor, não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Com teus braços de amor, abraça-me, Senhor, abraça-me, abraça-me. Os braços do Senhor Jesus estão abertos para te receber agora. Só está esperando a sua iniciativa de vir até Ele, de se render a Ele, de se entregar a Ele e dizer: Senhor, me acolhe, me abraça, me fortalece, me inspira, me ajuda. Eu quero nessa noite, Senhor, colocar o meu lar diante do Senhor, para que seja um lar que te honra, que te agrada. Eu quero ter um coração como de uma criança, humilde, puro, sincero. Eu quero deixar todas as máscaras no teu altar para viver uma nova vida com o Senhor. Se você quer dizer isso para o Senhor nessa noite, saia do seu lugar. Eu vou orar pelos irmãos que já estão aqui. Mas se Deus está te chamando para esse ato de consagração, ato de entrega da sua casa, da sua vida, mesmo durante a oração, você pode sair do seu lugar e vir. Bendito Deus, nosso Pai, obrigado pelo teu amor tão grande, um amor que não olha para as nossas limitações, não olha para as nossas falhas, não olha para a nossa pequenez. Um amor que nos ama, que nos acolhe. Um amor que nós não merecemos, Senhor. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós. Pedimos, Deus bendito, que o Senhor nos ajude. O Senhor é Deus onisciente, o Senhor sabe o que cada um está colocando diante do Senhor. Aqui temos adolescentes, jovens e adultos se rendendo diante de Ti e colocando e abrindo seus corações diante do Senhor. O Senhor conhece tudo que eles estão colocando diante de Ti. O Senhor conhece o que eu estou colocando diante de Ti. O Senhor conhece o que cada irmão no seu lugar está colocando diante de Ti. Mas a Tua palavra diz que o Senhor também é Deus onipotente. Nenhuma luta que nós enfrentamos pode superar o Teu poder. É por isso que nós recorremos a Ti, Senhor. É por isso que queremos estar
embaixo dos teus braços, ó Pai, sob a tua proteção, Senhor, sob a tua direção, Senhor. Nós entregamos a Ti as nossas lutas, os nossos fardos pesados. Entregamos a Ti os nossos olhos fechados para que Tu possas abri-los e nos ajudar a ver a Ti como mais precioso que qualquer ouro. Ó Deus, também és Deus onipresente. O Senhor está conosco aqui agora. O Senhor também está nos lares que se abrem agora. O Senhor estará conosco por onde formos. E que cada um que está aqui se rendendo diante de Ti possa sentir sempre, em todos os dias de suas vidas, em qualquer lugar onde estiver, a Tua presença santa, protegendo, fortalecendo, livrando, dirigindo, consolando, Pai. Toma as nossas vidas em Tuas mãos. Como crianças, nós declaramos que dependemos de Ti e queremos depender de Ti, porque o Senhor nunca falhou, nunca falhará. O Senhor nunca abandonou, nunca abandonará. O Senhor sempre estará conosco. E nós Te pedimos que a Tua boa mão de poder e graça esteja sobre nós. Abençoe, Pai, nosso caminho de volta aos nossos lares. E nos ajude, Deus, durante essa semana, por onde formos, que as pessoas possam perceber em nós corações diferentes, humildes, puros, sinceros, porque o Senhor nos transforma em novas criaturas. Cuida de nós, Pai, que nós precisamos do Teu cuidado. Nos proteja, Pai, porque nós precisamos da Tua proteção. Dirija os nossos passos, porque nós precisamos da Tua direção, Pai. Tem misericórdia de nós. Coloca em nossas bocas as palavras que Tu queres que falemos, Pai. Abra os nossos olhos. Cuida de nós. É o que nós Te pedimos, Senhor. O nome que é sobre todo nome. O nome precioso, soberano, generoso e invencível de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. E agora, que o bondoso amor de Deus, o nosso Pai, que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, Filho, o nosso Salvador, que a comunhão, as doces consolações e o poder do Espírito Santo de Deus sejam presentes em nossas vidas, hoje e para todo sempre. Amém. Dá um abraço no irmão que está aí do seu lado. Desejo uma semana abençoada. Aplauda ao Senhor Jesus, único digno de honra, louvor e glória. Não Deus posso abençoe sua vida. viver longe do Teu amor.